A gente fez um verdadeiro ou falso porque é o seguinte, se isso acontecer, vai ser daqui a um ano, né? Então a notícia é a volta do Messi, a possível volta para a temporada 23-24. Daqui a um ano, o Messi vai ter 36. Ele fez 35 mês passado. Então, o verdadeiro ou falso... Ele vai estar livre no mercado, perfeito? Ele não vai ter mais contrato com ninguém, é um jogador livre no mercado, negocia com quem quiser pelo preço que ele quiser, perfeito? Certo. E pode ser campeão do mundo, enfim, tanta coisa pode acontecer, mas independentemente disso, olhando para potencial, pega a temporada que fez o Messi do Paris Saint-Germain, números recentes, tem um monte de coisa para vocês colocarem na balança e a idade que ele terá daqui a um ano, 36. A gente colocou esse verdadeiro ou falso aí, a produção preparou. Beckler, começo contigo. Com 36 anos no ano que vem, a volta do Messi não seria uma boa para o Barcelona, verdadeiro ou falso? Então, a gente não sabe qual que é o Barcelona desse ano, o que esse time vai fazer, qual que é o Messi daqui a um ano. É uma imaginação impossível, sabe? A gente está fazendo uma coisa que não existe, que é imaginar o cenário de um jogador e de um clube para daqui a um ano. Levando em conta que é impossível, a única coisa que dá para responder aqui é, por tudo que ele representa, é falso. É uma boa ele voltar. Por tudo que representa, por reescrever essa última página e tal. Eu até acho que a forma com que o Barcelona joga hoje é muito difícil que se encaixe o Messi, porque hoje o Barcelona jogou com a Juventus ontem pressionando no campo da Juventus durante 60 minutos, até começar a trocar os caras e tal. Se é um jogador de 36 anos, e ele é um jogador de 36 mais parado do que outros de 36, fica muito difícil fazer isso. O Manchester United com o Cristiano mudou completamente a sua característica de uma temporada para outra. O Cristiano foi muito bem, fez 20 gols, fez mais de 20 gols, eu acho, mas outros jogadores do Manchester United se apagaram porque a forma do time jogar mudou. Então, assim, não dá pra gente saber como que o Barcelona vai estar jogando, se esses caras vão dar retorno, como que o Messi vai estar jogando, qual que é a motivação de um e de outro. Não dá pra saber nada. A única coisa que dá pra saber é seria muito bom, porque pelo que ele representa, ele voltar. Então, simplesmente por uma questão emocional para Messi, para Barcelona e pelo romantismo do futebol, eu acho que é falso. Tá. VSR, vou jogar para você essa aí também. A gente também quer te ouvir aí dessa possibilidade, né? Se há viabilidade para isso, se você talvez enxerga algum desejo do Messi de voltar, se essa ferida cicatrizou ou não. A gente estava discutindo sobre isso aqui, porque ficaram magas, assim, ficaram expectativas não concretizadas dos dois lados quando da saída do Messi. E se quando ele tiver 36, se vai ser uma boa ou não, a frase é essa, ó, não seria uma boa para o Barcelona, verdadeiro ou falso, VSR? Pedi para você abrir aí, VSR. Calma aí, seria uma boa para o Barcelona? Isso. Ano que vem ele vai ter 36. Não, porque eu estou tentando... Volta do Messi seria uma boa para o Barcelona? Não seria. Eu acho que é falso. Aos 36 anos. Que é falso. Não, então é que eu estou pensando não aqui. Seria. A volta não seria uma boa, verdadeiro ou falso? Então, calma aí. Deixa eu raciocinar do jeito que eu consigo. É porque a volta do Messi seria uma boa para o Barcelona? Eu acho que isso é falso. Então aqui eu tenho que responder verdadeiro. Perfeito. Perfeito. Tá. É porque o não aqui me pega muito, mas tudo bem. Por que não seria uma boa, VSR? Então, eu já falei sobre isso algumas vezes ultimamente, e eu lembro lá o Lakers de 96, que era um time bom, era um time em ascensão, e mudou tudo, parou tudo para voltar o Magic Johnson para jogar meia temporada. E acho que isso atrapalhou o time. Eu acho que a volta do Messi vai atrapalhar a evolução do Barcelona, esteja ela onde estiver no ano que vem. Eu acho que foi ótimo, é uma história de amor maravilhosa, é o maior ídolo da história do clube, para muitos é o maior jogador da história do futebol, o melhor e tudo. Mas eu acho que esteja onde estiver o Barcelona na temporada que vem, trazer o Messi, eu acho que vai atrasar esse desenvolvimento. Ganhando títulos ou não, já encaixado com os reforços ou não, não importa. Não, é porque vai jogar essa temporada, né? Então sim, o time vai evoluir. Certo. O time vai evoluir, certo? Até falei isso lá no último lance de sábado. Pode ser que a gente chegue no mata-mata da Champions com o Barcelona com uma força muito grande em relação ao que é hoje. Hoje a gente não aponta o Barcelona como favorito à Champions. Pode ser que no mata-mata da Champions esse time já esteja tão encaixado que ele possa de fato brigar. Então a evolução vai acontecer. Então eu acho que você trazer o Messi de volta, você vai barrar essa evolução.
Você vai chegar e vai falar, caramba, estamos evoluindo, o Gavi está crescendo, o Pedro está crescendo, o Dembélé meteu 2 gols ontem, o Rafinha já vai ter tomado conta da posição ou não, o time vai ser o time do Lewandowski. Aí você vai parar tudo isso para um acontecimento que é a volta do Messi ao Barcelona. Então, assim, eu acho que para quem gosta de futebol é maneiríssimo, a história vai ser sensacional, mas para o time, a volta do Messi... Tá, ela pode... Tá oscilando a conexão do VSR, mas ela pode trazer o prejuízo dessa questão do encaixe da evolução do trabalho. Esse ponto é importante, Pretzel. Eu vou jogar para você o verdadeiro ou falso, mas tentando enxergar um outro ângulo da história. Ok. E se o Messi retornasse para um aproveitamento, para um uso pontual, eventual, uma 12ª figura e não um titular absoluto, não um time montado e pensado exatamente no Messi, mas para você ter um outro tipo de ganho com o Messi? Não seria uma possibilidade, Pretzel? Enfim, responde se é verdadeira ou falsa a frase que está na tela. Aos 36 anos, volta de Messi não seria uma boa para o Barcelona. Para mim é falsa. Eu acho que o Messi sempre iria acrescentar, mesmo num time fechado, num time compacto, porque eu acho que o Messi, ele pode... Vamos supor que eu seja o Pedri, né? Ou que eu seja o Gavi. Se eu tiver o Messi ao meu lado, a tendência é que eu evolua. A tendência é que eu cresça ainda mais, que eu aprenda um pouco mais. Então, eu acho o seguinte, eu acho que a presença do Messi, porque se o Messi chega, vamos lá, se o Messi chega na Juventus, certo? Se o Messi chega no Bayern de Munique, aí eu até de repente eu poderia votar verdadeiro. Mas como é no Barcelona, onde ele é o maior jogador da história, e onde ele tem a aceitação da torcida, a aceitação da cidade, a aceitação do ambiente, eu acho que ele acrescentaria, sim. Então, se o Messi pudesse encerrar a carreira no Barcelona, acho que seria um ganho. Então, pelo que eu entendi, assim, pensando no restante de carreira do Messi, quando terminar o contrato com o Paris Saint-Germain, você enxerga o Barcelona como a única opção viável, então, para o Messi, é isso? Eu? Eu acho assim, ó. Eu acho que você falou, se fosse em outro clube, claro, com outra camisa, minha resposta talvez fosse diferente. Mas como é o Barcelona, tem que chegar e jogar. Eu também acho, porque outra coisa, a gente está vendo o exemplo do Cristiano Ronaldo. Ele está com dificuldade para achar clube, certo? Porque tem que girar em torno dele também. No Barcelona, o ambiente seria todo favorável a ele. Os caras receberiam o Messi de braços abertos. Mas e o Messi também se sentiria bem. Mas agora, o ponto do Vitor é que poderia ser algo parecido com o que acontece com o Cristiano Ronaldo. O time ter que girar em cima dele, e se esse time já estiver encaixado sem ele, isso prejudicar o trabalho, né? Evidente que eu estou dando o meu sentimento, né? Por exemplo, daqui a pouco ele pode chegar num time arrumado e daqui a pouco pode haver uma crise no vestiário. Pode, pelo tamanho dele. Como, aliás, no Manchester United, quantas notícias a gente já não viu na temporada passada do Cristiano Ronaldo, né? Tendo alguns conflitos com os jogadores, conflitos assim, não de profissionalismo, mas conflito de postura, né? Porque, é a mesma coisa, nós estamos nós 5 aqui, aí chega o Assis Chateaubriand aqui, certo? Para participar do programa. Nós vamos ficar todo mundo, né? Esse cara aí não, tá louco, esse cara não. O cara é um dos maiores da história da comunicação. Aí nós vamos ficar parados aqui também? Certo, sabe? Tem coisas que eu acho que, o cara é o maior nome da história do Barcelona. Tu usaste bem o exemplo do Lakers, eu me lembro, meu caro VSR. Eu também lembro disso. Só que chegou ali o maior nome da história da franquia. Tu vai dizer não para ele? Também é complicado. Então, mas eu nem digo pensando em problemas de relacionamento, não. Eu acho que se for o melhor cenário com o Messi... E eu acho que o Messi vai sempre contribuir em termos de vestiário. Eu acho que é um atraso para o time. Porque quando você traz o Messi, você espera que o Messi seja o Messi. Você não espera que traga o Messi para o Messi ser um role player, né? Um jogador de compor. Você não espera. Quando traz o Messi, talvez os próprios jogadores falem na hora do aperto, vamos dar a bola no Messi. Uma jogada que o Gavi talvez fizesse. Ele fala assim, eu vou para dentro. Ele vai olhar, Messi pode ter essa influência. Você vai tirar alguém do time que vai ser titular. Então, assim, e aí eu digo, se fosse o caso de voltar para o Messi com 29 anos, eu ia dizer 100%. É o Messi que vai jogar mais uma e deu.
Então, assim, eu acho Então, que até por isso eu levantei a bola pro Messi, pro Pretzel, se o Messi não poderia ser o jogador desse exemplo que você acabou de dar, de um jogador de uso pontual, de uso eventual, né? Pode ser, mas eu acho que o que eu quis dizer é, você vai mudar tudo no clube para trazer o Messi e para ele se despedir na temporada seguinte ou na outra. Então, assim, eu acho que seria um... E eu estou falando do Messi, é o melhor jogador da geração, o melhor jogador hoje, provavelmente é o melhor jogador que eu vi, mas eu acho que isso ia atrasar o Barcelona, independentemente de onde o Barcelona esteja, entendeu? Porque você vai tirar um titular para botar o Messi, tirar minutos de um titular para botar o Messi, vai ficar aquela expectativa, na hora do aperto vão querer procurar o Messi, na hora do aperto vão falar, e aí Messi, salva a gente. Então assim, eu acho que a história é linda, mas eu acho que para você resolver, você tinha que seguir a vida, falar assim, ó, não tem o Messi, a gente tem que resolver. Ô Jorge, eu fico imaginando nós 4, eu, tu, Ricardo e o Marcelo no programa, e aí e se o Assis Chateaubriand aparecesse, eu ia sair correndo mesmo. Eu ia entrar em pânico. Morreu nos anos 60, ele estivesse aqui. Não, mas assim, só para pegar o argumento contra ti, Vitor, imagina nós 4 aqui, eu, Ricardo, o Marcelo e o Jorge, e aí a nossa Solerte Produção diz assim, ó, o Vitor Sérgio Rodrigues está voltando para entrar no programa. E aí nós 4 falamos o seguinte, ó, no Intramuros aqui. Vai atrapalhar o desempenho do programa. Vai quebrar, a gente está entrosadinho aqui. A gente está encaixadinho. Tu reclamaria. Tu está sendo incoerente agora, porque esse argumento ele serviria para ti. Esse argumento serviria para ti. Tu entraria num time arrumado. O Vitor não tem que correr. Tu entraria num time arrumado. Tu entraria num time arrumado. Não. Porque vocês... A empresa não... O programa não se preparou para não ter eu. É diferente. O Barcelona se preparou para não ter o Messi. E após se preparar e após tomar soluções para não ter o Messi, ele vai trazer o Messi de volta. Isso vai atrapalhar a evolução. Isso é fato. O teu exemplo, você quis lacrar e mandou péssimo. Porque o programa, em momento algum, foi construído assim, não tem mais o Vitor Sérgio. Vitor Sérgio morreu. Vamos montar o programa sem o Vitor Sérgio. Aí eu renasço dos mortos. Aí o cara fala, não, agora já está montado sem ele, não vamos fazer. Você ressurge junto com a Não, mas se tu sai e volta, viu? Se tu sai e volta, seria um bom exemplo. Claro que sim. Não, se eu saio e volta porque caiu a internet, você quer comparar isso com o Messi saindo? Brincadeira, pô. É brincadeira. Olha ele aí atrás. Enquanto vocês discutiam, o Beckler foi sujo. A diferença é que o VSR não precisa correr. Arthur! Né? A diferença é essa. Ó, o Arthurzão passando ali. Aí o Arthur aí. É o que eu falei, assim, eu acho que é uma boa se ele, sei lá como e por que ele voltar pela questão emocional. A questão técnica que o VS disse é isso mesmo. Tem pouco tempo eu fiz um comentário desse, quando o Barcelona, entre fevereiro e abril, o Barcelona chegou a ganhar 15 jogos seguidos de La Liga, fez 4-0 no Real Madrid, 4-2 no Atlético, 4-1 no Valência, 4-1 no Napoli. Eu falei que isso só era possível que o Xavi fizesse sem o Messi. Jogar da forma com que o Barcelona jogou durante esses 2 meses e tal, com muita intensidade, com muita marcação-pressão, com muita profundidade também, porque o Messi é um cara de bola no pé, não é um cara de bola na frente, essas coisas. Isso era possível de se fazer sem o Messi. Se o Messi tiver, é uma coisa que pode até ser melhor, mas certamente é uma coisa diferente. Certamente você tem que mudar todos os mecanismos. Não é um cara que... O Barcelona contratou o Rafinha. O Rafinha entra no ecossistema. Se o Messi chega, você muda tudo, você muda todos os movimentos de 10 jogadores em campo para se adaptar a um jogador do tamanho dele. Então, do ponto de vista técnico, o que o BF disse, para mim, não tem uma vírgula de errado. Além do que, assim, Rafinha chegou, tá mal, não tem problema nenhum você botar o Rafinha no banco, certo? O Rafinha não tá jogando, bota no banco, traz o Dembélé, traz um garoto, O Messi chega, tá quebrando a bola por um acaso, você botar no banco. Mas não é o Messi de 28 anos, VSR, de 29. Mas não é outro. Ainda é a entidade Messi. Ainda é a entidade. Mas o jogador Messi com 36 é outro jogador. Tudo bem, mas ele não vai ser cobrado como um jogador que está chegando. Ele não está sendo cobrado como o Lewandowski saindo do Bayern para o Barcelona. Ele vai ser cobrado como o Messi
maior jogador da história do clube e tudo. E só para pontuar, assim, a questão do Cristiano Ronaldo, eu acho que foi a parte que, quando eu caí aqui, é verdade que o Cristiano Ronaldo, que o United piorou no âmbito geral, mas você tem uma questão clara de ver. O Maguire, na temporada anterior, tinha jogado muito bem, jogou péssimo. O Rashford, que tinha sido excelente, não jogou machucado. O Greenwood agrediu lá, violentou, foi preso, acusado de violentar a namorada. Então você tem uma série de situações. Tem algumas coisas, tipo, você pega o Bruno Fernandes, desde que ele tinha chegado no Manchester United, ele era o jogador com mais participações em gols da Premier League. Isso. Eu acho, na verdade, eu não acho que é isso, não. Acho que ele tinha mais participações que o Kevin De Bruyne, mas o Harry Kane tinha mais participações que o gol em ele. Acho que ele era o segundo. Só que quando chega o Cristiano, o Bruno Fernandes participa de menos gols, porque o alvo do time para dar a bola para resolver passa a ser o Cristiano. Quando chega o Cristiano, todos os adversários se fecham. Então o Manchester United passa a jogar 30 metros à frente do que ele jogava. E se você joga 30 metros à frente do que você jogava, é péssimo para o Maguire. É péssimo para o Wan-Bissaka, que é um jogador defensivo e de velocidade, mas que quando tem que jogar no espaço reduzido, tem mais problemas. Então, para mim, o Cristiano Ronaldo foi o melhor jogador da temporada do Manchester United. Se esse time chegou em qualquer lugar, seja em quartas de final de Liga dos Campeões, oitavas de final, Liga dos Campeões, e Europa League, foi por causa do Cristiano Ronaldo, mas a presença de um jogador como ele, com tudo que ele representa, piorou o time, porque piorou os jogadores, porque os jogadores passaram a desempenhar outra função, porque você tinha um cara ali que ia te resolver de alguma forma. Comparando, acho que é mais ou menos isso que poderia acontecer aqui também. Você muda o ecossistema, você muda tudo por conta de uma pessoa. Ricardinho, fecha o verdadeiro ou falso para nós, mas eu queria que você também levasse em consideração na hora de montar aí o teu pensamento, enfim, essa questão do componente histórico, que foi também abordado pelos outros três aqui, tá? Da despedida, de você reescrever um final, de você tentar dar ao Messi um final mais digno, um final compatível com a trajetória, com tudo que ele representa, não é só para o Barcelona, com tudo que ele representa para o futebol. Acho que isso tem um peso também, na hora da gente concluir se vai ser interessante ou se não vai um retorno no ano que vem. Verdadeiro ou falso a frase que está na tela, Ricardinho? É falsa, é falsa. Eu tenho muita dificuldade em não abrir as portas para um jogador que tem a história que o Messi tem, não só no Barcelona, mas principalmente no Barcelona, aquilo que ele escreveu no futebol mundial, escreveu recentemente na seleção argentina, graças ao encantador de serpente. Então, como é que eu vou fechar a porta para um jogador desse tamanho, pela história que ele tem? Na verdade, ele nunca deveria ter saído do Barcelona, né? Essa era a história mais correta de ter sido escrita, né? De repente sair aí para jogar ou na Liga Norte-Americana, ou como fez o Xavi, jogar lá nos Emirados, no Japão, uma liga não do tamanho da Liga Espanhola e principalmente da Liga dos Campeões da Europa. Então, eu tenho muita dificuldade, Jorge. Esse fato histórico me pega muito, a história que ele escreveu. Vou falar aqui dentro de campo, tá? Vou falar aqui dentro de campo. É quando o Robinho voltou ao Santos, 2 ou 3 vezes. Era isso. Tô falando dentro de campo, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Dentro de campo. Como é que você ia fechar a porta? A última tinha que ser fechada mesmo. Mas e as outras? Como é que você não vai? Como é que você vai fazer? Então o Messi é muito isso, é que nem o Cristiano. Chegou ali a flertar com o City, Manchester United entrou na parada, para tudo. Eu vou pro lado vermelho da cidade. Então eu tenho, assim, muita dificuldade. Agora eu preciso fazer 2 constatações, se o senhor me permite. A primeira, claro, que a ponte aérea fez muito mal a Vitor Sérgio Rodrigues. Espero que ele volte o quanto antes para a capital paulista, porque ele começou o programa falando um monte de besteira e disse aí durante o programa que o Messi foi o maior que ele viu jogar. Coitado. Lamento por ele. Acho que fez muito mal ele, a ponte aérea. E a segunda, que eu estava vendo dos jogos desse Barcelona aí, que o Marcelo falou, que ficou aí não sei quantos jogos sem ganhar, 14, 15, e esse cidadão, que um dia vai fechar a janela, já disse aqui, ele puxava o grito no Camp Nou: ô Messi, vai se entender, o Barcelona não precisa de você. Era ele que cantava. Quem puxou esse grito foi esse cidadão aí. Era mais fácil ele sair no braço com 30 mil que estivesse gritando isso, um por um, do que ele puxar esse coro aí.